Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para gravar a nossa mensagem de domingo, às 15 horas no YouTube. Estamos ministrando a respeito do assunto: será que você é realmente nascido de novo? E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, trazendo mais um assunto que é importante. Por exemplo, pessoas que não são fiéis nos tributos, nas convocações, nas reuniões, nos compromissos. Como pode dizer que essa pessoa é nascida de novo? Vamos ter uma palavra de oração? Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de pregar a Tua palavra, Senhor, para os Teus filhos. Senhor, ajuda-nos a transmitir essa mensagem de maneira ungida, abençoada, onde cada uma das pessoas que vão nos assistir possam receber essa revelação no Espírito, para que possam mudar muitas vezes seus comportamentos errados, para que possam, Senhor, estar no centro da Tua vontade. Senhor, conceda a mim a presença do Teu Santo Espírito me enchendo de graça, de unção, de sabedoria, para que eu tenha capacidade sobrenatural para transmitir essa palavra maravilhosa. Também, Senhor, eu te peço que o Senhor conceda àqueles que estão nos assistindo um espírito de revelação, espírito de sabedoria, para que eles possam entender, Senhor, essa palavra e colocá-la no coração. Então, Senhor, capacita também aqueles que nos assistem. E desde já, meu Pai, nós queremos dar a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Queridos, essa questão da fidelidade é algo muito sério, porque Deus está procurando os fiéis da terra para que habitem com Ele lá nos santos céus. Então, essa é uma característica, essa é um predicado daqueles que verdadeiramente são filhos de Deus. A primeira marca de um filho de Deus é a fidelidade nas coisas que ele faz. Vamos ver alguns versículos bíblicos que vão nos dar suporte para essa nossa afirmação. Por exemplo, Tiago 4:4 diz assim: infiéis, em outra tradução diz adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amado, esse versículo é muito forte, porque lá em 1 João 2, 15 a 17 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então ele aqui está nos afirmando que quando você quer ser amigo do mundo, você se constitui automaticamente em inimigo de Deus. Ora, quem é nascido de novo já foi reconciliado por Jesus para ser filho, então não pode voltar atrás e ser incluído nessa categoria aqui daqueles que amam o mundo. Eu sempre digo que tudo que há no mundo nós podemos utilizar para o bem-estar da igreja, das pessoas, de todos. Agora, uma coisa é você utilizar as coisas boas que o mundo oferece. Internet, por exemplo, é algo extraordinário. Porém, se você não souber selecionar, você vai ter problemas sérios com a internet, porque a internet é um campo aberto, cada um fala o que quer, diz o que quer, e nós não podemos correr atrás dessas instruções que estão na internet sem nos basearmos na palavra de Deus. Então, é muito perigoso você ficar ouvindo mensagens de A, B e C que você nem conhece. E não é porque o cara postou algo na internet que você vai dar credibilidade àquela situação. Mesmo que a Bíblia está aí para ser o filtro, para ser o esclarecedor das coisas. Então, nós podemos sim utilizar a modernidade da internet. Então, tem muitas coisas aí que o mundo está oferecendo. Por exemplo, as câmeras digitais. É uma coisa extraordinária. E a gente pode utilizar as redes sociais, muito boas, porém, ao perigo de você enveredar num caminho
da heresia, do maligno, das coisas do diabo. Então, amados, nós não podemos amar o mundo. Nós temos que amar as pessoas. E podemos usar as coisas do mundo, sem ao mesmo tempo nos escravizarmos. Tem pessoas que não podem ficar uma manhã sem a internet, porque ele vai ficar longe das redes sociais, longe das notícias, longe de tudo. Ora, no passado, querido, nós não tínhamos internet. E vivíamos muito bem. Então nós precisamos fazer um equilíbrio entre utilizar as coisas que estão aí à nossa disposição e entre sermos escravos dessas coisas de modernidade que termina por nos levar para um caminho errado, para um caminho do inimigo. Uma coisa que eu acho muito importante é que Deus sempre permanece fiel. Olha o que nos diz 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, é claro que somos, por mais que a gente tente ser fiel, aqui ou ali você escorrega e termina praticando a infidelidade. Mas olha o detalhe, se somos infiéis, Ele, o Senhor, permanece fiel. Ou seja, Deus não nos trata segundo o nosso procedimento. Se nós procedemos mal, Deus continua procedendo bem. Então é muito importante você ficar atento a isso. Então veja só, se somos infiéis, Ele, o Senhor, permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então não é porque eu e você estamos sendo infiéis com Deus em algumas áreas que Deus vai nos tratar dessa forma. Isso nos traz uma baita responsabilidade e uma dor de consciência. Por quê? Se Deus é fiel com você, e o mínimo que Ele espera de você e de mim é que nós possamos retribuir esta fidelidade também sendo fiel nas coisas de Deus. Veja, Salmo 101, versos 6 e 7, diz assim, eu acho esse texto muito lindo. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Meus amados, observe uma coisa. Se Deus está procurando os fiéis da terra, é porque Ele não tem muitos fiéis do seu lado. É simples. Você não vai procurar uma esposa se você já é um homem casado. Você não vai procurar um emprego se você está muito bem colocado numa determinada organização. Você não vai procurar qualquer outra coisa se você já tem. Então esse texto nos mostra que, infelizmente, muita gente que se diz fiel não são. Por quê? Porque se nós fôssemos fiéis, Deus não estaria procurando os fiéis da terra, porque Ele já tinha. Tem 3 classes de pessoas que Deus está procurando hoje. Em primeiro lugar, os fiéis da terra. Em segundo lugar, Deus está procurando verdadeiros adoradores. E em terceiro lugar, Deus está procurando os intercessores. Então, são classes de pessoas que Deus procura porque Ele não tem. Então, se eu e você somos cristãos verdadeiros, está na hora da gente se distinguir em relação aos demais. Então, se você é fiel, e eu tenho procurado me esforçar para ser fiel. Não vou dizer a você que eu sou fiel em tudo, estaria mentindo. Mas, na medida do possível, eu estou me aperfeiçoando, eu estou evoluindo, eu estou batalhando para ser fiel e peço a ajuda de Deus. Porque se Deus não me ajudar, eu não vou alcançar o alvo dele. A mesma coisa são os verdadeiros adoradores. Puxa vida, mas tantas religiões que existem, tantas pessoas que se dizem cristãs, no meio de todo esse povo, Deus ainda está procurando? Sim, está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 4, versos 23 e 24. Então, meus amados, escute bem, Deus tem muitos
adoradores. Todas as religiões do mundo pretendem agradar, amar e adorar a Deus, mas não consegue, porque Deus quer que eu e você o adoremos em espírito e em verdade. Então, quem não é nascido de novo não pode adorar em espírito. Quem não conhece os princípios bíblicos não pode adorar em verdade. Então, o fato é, meus amados, que tem muitos falsos adoradores que acham que estão abafando, que acham que está com tudo e não está com nada. Porque se nós fôssemos verdadeiramente adoradores, não teria necessidade de Deus estar procurando os verdadeiros adoradores. Terceira coisa que ele está procurando hoje são os intercessores. Amado, a Bíblia diz que Deus procurou um homem ou uma mulher para que se colocasse na brecha, na intercessão, em favor da terra. E a ninguém ele achou. Que tristeza, né, amados? Então, nós sabendo dessas verdades, precisamos rever os nossos valores, rever as nossas posições. Por quê? A Bíblia diz que Deus não faz nada na terra se não houver a concordância dos filhos dos homens. É muita responsabilidade, irmão, porque Deus é Deus, mas ele decidiu fazer dessa forma. Então cabe a mim e a você cooperar com a obra que Deus quer realizar no planeta. Então, intercessor é uma classe que ele está procurando como os verdadeiros adoradores e como os fiéis da terra. Agora, vamos voltar esse texto aqui de fiéis da terra, porque tem mais algumas lições para nós. Os meus olhos procurarão, continua procurando, é futuro, os fiéis da terra para que habitem comigo. Meu querido, deixa eu te dizer algo muito sério. Se você não é uma pessoa fiel, você não vai habitar com o Senhor. Pastor, isso é muito sério. É sério. Está aqui escrito que o Senhor está procurando os fiéis da terra para que habitem com ele. Deus não quer saber de habitar no reino de Deus os infiéis. Esse fica aqui embaixo para servir ao inimigo das nossas almas. Então veja bem, o que anda em reto caminho, esse me servirá. Não adianta, meu irmão, você andar fazendo das suas por aí e dizer, não, eu sirvo a Deus. Não, não, não. Não é qualquer um que pode servir a Deus. Servir a Deus, em primeiro lugar, você tem que ser fiel. Em segundo lugar, você tem que andar nos retos caminhos, ou seja, você tem que praticar os princípios da Bíblia para que você possa servir a Deus. Deus não quer ser servido por qualquer um. Por isso, Deus estabeleceu os dons espirituais, porque eu e você só poderemos servir a Deus plenamente quando o Espírito Santo estiver agindo em nós e através de nós. Deus não aceita a mão de obra natural do homem. Deus estabeleceu os dons para capacitar os seus filhos para que possam servi-lo da maneira como ele determina, da maneira como ele prescreveu nas Escrituras. Então, eu preciso tomar muito cuidado para que eu não ande em caminhos tortuosos, porque senão o meu serviço para Deus não vai ser aceito. Deus não aceita o serviço de qualquer um. Você e eu precisamos andar nos retos caminhos. Olha só, não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. Veja só. Então, a igreja está com as portas abertas, recebe todo tipo de pessoa, bons e maus. Mas a Bíblia diz no Salmo 1,6 que não há de ficar na minha casa aqueles que são infiéis, que são improdutivos, que são pecadores. Você, quando vem para a igreja, você tem duas opções. Primeira, você muda. Você se converte, você começa a buscar as coisas de Deus e você começa a agradar a Deus. Ou, segunda coisa, você que não quer se converter, que não quer agradar a Deus como Ele determina, você vai ter que pular fora, meu filho. Por isso que a gente vê, muita gente vem para a igreja, passa um tempo ali, tem alguma experiência com Deus e depois espirra. Não adianta você querer manter essas pessoas na igreja à força, porque é Deus que está limpando a sua área. Então eu ficava muito triste quando as pessoas vinham para a igreja e depois saíam sem motivo algum. Hoje eu entendo
que você, quando vem para a igreja, ou você se converte, ou você se entrosa nas coisas do reino, ou não há lugar para você na igreja, meu filho. Está aqui essa mesma verdade agora retratada de uma outra maneira. Olha só. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, de engano, de passar os outros para trás, de querer levar vantagem. Isso é usar fraude. Querer vender 900 gramas por 1 quilo, querer medir 90 centímetros por 1 metro. São essas artimanhas que o mundo permite às pessoas inescrupulosas a fazer para ganhar um pouco mais, para levar vantagem. Mas Deus não aceita. A nós, filho de Deus, não nos é permitido tais situações. E finalmente ele diz aqui, ó, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Amado, essa questão de mentira é um negócio muito sério. Eu e você, no passado, mentimos muito. Agora, você conhece alguém aí que não mente? As pessoas acham que existe a mentirinha e a mentirona. A mentira branca, a mentira preta. Existem certas situações, já vi pastor dizer isso, que se permite mentir. Nunca! Mentira não se nomeia entre os filhos de Deus. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Então, quando você, filho de Deus, mente, você está se tornando filho do diabo. Não me leve a mal, mas isso é o que está escrito na Bíblia. Jesus falou para os judeus lá em João 8,44, vós sois do diabo, que mentiu desde o início e continua mentindo. Então, meus amados, mentira é um engano que não pode permear a boca dos santos. Então, se você é de Deus, se você é nascido de novo, não minta. Abomine a mentira do seu caminho, porque ela vai te levar para o inferno. Lá em Apocalipse ele diz que muitos vão ficar de fora, inclusive os mentirosos. É muito sério. E tem muito crente cometendo esse deslize, achando que uma mentirinha boba não tem nada a ver. Tem, mentira é mentira. Não tem mentira branca nem preta. É tudo mentira. Então, meus amados, o Senhor odeia os mentirosos. Se você quer morar no céu, se você quer ter uma experiência genuína com Deus, pare de mentir. Não há necessidade de mentir. A mentira é um artifício que o diabo inventou para nos corromper, para nos afastar dos santos caminhos do Senhor. Mas eu quero, nesse momento, dizer para você, em nome de Jesus, elimine a mentira do seu vocabulário, para que você possa ser um homem íntegro. A Bíblia diz que sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Que o que passar disso vem do maligno. Então você não pode ter dubiedade nas suas decisões. Você não pode ser oscilante, você não pode variar como as ondas da praia. A Bíblia diz que esse homem não alcançará coisa alguma do Senhor. Então você tem que ser fiel até a morte, meu irmão. Você tem que ser firme nas suas convicções. Muita gente boa dos países aí fora foram fuzilados porque se negaram a negar Jesus. Então, se você tiver que negar Jesus, não faça isso. Prefira a morte. Porque a morte para nós, amados, não é o fim da vida. A morte para nós é a mudança de endereço. Você não vai para o céu se não morrer, a não ser que você seja arrebatado, mas isso não é para agora. É um pouquinho mais lá para frente. Então, meus amados, a verdade tem que prevalecer. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, meus queridos, como norma de vida, aprenda, primeiro, a ser fiel. Segundo, não andar em caminhos tortuosos. Terceiro, não usar de fraude, de engano, de enrolação. E quarto, não se nomeie a mentira na sua boca. Outro texto interessante também aqui, 2 Coríntios 1,18 diz assim: antes, como Deus é fiel, e Deus é fiel,
A nossa palavra para convosco não é sim e não. Não, a nossa palavra tem que ser uma só. Sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Mas tem muita gente boa, queridos, que não quer ficar mal com seus amigos, com as pessoas com quem ele convive. Então ele prefere, mesmo sabendo que não vai fazer tal coisa, eu acho que eu vou, e não vai. O homem não pode ser dessa forma. Se você vai, diga eu vou, e cumpra. Se você não vai, diga eu não vou, e cumpra. Aí é normal. Mas quando você se propõe que vai e não vai, nisso você e eu estamos pecando. Agora, olha um detalhe interessante aqui, em 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar. Muita gente acha que a tentação é uma coisa ruim. Eu quero lhe dizer que a tentação é uma coisa boa. Boa se você não cair. Porque na oração do Pai Nosso, Deus não nos manda pedir para não ser tentado. Não, não. Senhor, guarda-me da tentação, que eu não caia, não permita que eu caia na tentação. Querido, Satanás ganha para nos tentar. Então a vida inteira ele estará nos assediando, ele estará nos testando, ele estará nos incomodando. E o que ele quer que você faça? Ele quer que você caia na tentação. E Satanás não coloca diante de você, diante de mim, coisas que não lhe apetecem, coisas que você não gosta. Não. Nós somos tentados nas coisas que nós mais gostamos, mas que muitas das vezes não nos é lícito tal comportamento. Então veja bem, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação não vem de Deus. A tentação é humana. Quando os seus olhos põem num objeto, em alguma coisa que te atrai e te seduz. Aí, uma vez consumada a tentação, vem o pecado, e junto com o pecado vem a morte. É um processo. Mas a boa notícia é que você tem a oportunidade de brecar esse processo em várias fases. Então, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas a boa notícia é que Deus é fiel. Ele não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Então, o Senhor permite que você seja tentado? Sim, permite. Mas Ele te dá espaço para resistir. O Espírito Santo que habita em você e em mim nos alerta. Filho, isso é uma cilada. Filho, isso é uma tentação. Filho, não caia. Que isso aí é a arte do maligno, do inimigo. Então, olha só. Quem nos tenta é Satanás. E nós, mesmo com o nosso olhar cobiçoso, a gente vê as coisas e deseja ter aquilo que não nos é possível. Então, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Ele não permitirá, querido. Ah, mas a tentação foi grande e eu não resisti. Mentira! Você não resistiu porque não quis. Porque está dentro de você o Espírito de vida que Jesus colocou. Está dentro de você o Espírito Santo, que nos fortalece, que nos ajuda, que nos faz se livrar dessas coisas. Então, a tentação, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, é negativo. A carne se submete ao seu espírito humano, na sua alma, e você pode, a qualquer momento, interromper o processo. Basta querer. Então, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus não permitirá que eu e você sejamos tentados além das nossas forças. Agora, olha o detalhe. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então esse papo dizer que você não conseguiu se livrar é conversa fiada. É coisa de gente que quer pecar e quer achar desculpa para o seu pecado. Não há espaço aqui, meu amado. Para isso, nós temos que simplesmente pedir. Agora,
segredo é pedir ajuda do Senhor. Pai, me ajude a não cair nessa tentação. Pai, me ajude a não cair nesse processo. Senhor, me ajude a permanecer fiel. Eu sempre nas minhas orações peço para Deus me fortalecer, para Deus me fazer fiel, porque eu sei que só os fiéis vão entrar no reino de Deus. E eu quero entrar no reino de Deus. Agora, olha só. Hebreus 10, 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. O grande problema dos crentes, meus irmãos, é o vacilo. Vira e mexe, o camarada vacila, ou seja, dá um cochilo de última hora e bate o carro. Isso é um vacilo. Mas a Bíblia diz que nós precisamos, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Por quê? Porque quem fez a promessa é fiel. Meu irmão, se você tem uma promessa de Deus, fica gelo. Fica tranquilo que ela vai se cumprir no tempo de Deus. Não é quando você quer, é quando Deus determina. Deuteronômio 7, 9 diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Neemias 7, 2 diz assim: eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que todos os outros. Será que você pode ouvir de Deus muito bem, servo bom e fiel? Ou você vai ser incluído no rol dos infiéis? Não sei. Agora a Bíblia diz o seguinte: tem gente que fala assim, quando eu ganhar 10 mil por mês eu vou dar o dízimo. Agora eu só ganho 5, então não posso dar. Mentira. Quem é fiel no pouco, quem é fiel no muito, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Amados, e outra coisa, Deus não aceita uma fidelidade parcial. Vou te dar o exemplo de um homem famosíssimo. O nome dele era Salomão. Olha o que diz a Bíblia aqui a respeito de Salomão. Sendo já velho, olha só, Salomão se desviou quando era velho. Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Agora olha o detalhe, meus irmãos. E o seu coração, o coração de Salomão, já não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Gente do céu, que coisa extraordinária. Infelizmente, Salomão fez tanta coisa boa, o homem mais sábio da terra, que no final dos seus dias se desviou do evangelho, se desviou de Deus, e sabe lá Deus o que aconteceu com ele. Mas por quê? Porque o seu coração foi pervertido pelas mulheres que ele tinha. E aí o seu coraçãozinho já não era de todo fiel ao Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Gente, Davi sempre será uma referência na questão da fidelidade a Deus, do amor a Deus e o serviço a Deus. Vamos ter uma palavra de oração? O tema está tão gostoso e a gente poderia ficar aqui mais meia hora falando, mas eu não quero abusar do seu tempo, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa palavra tremenda da fidelidade ao Senhor. Pai, naquilo que eu não fui capaz de comunicar aos meus irmãos, que o Espírito Santo complete a obra no coração dos meus amados, porque essa palavra é por demais importante. Eu preciso que o Senhor me ajude a ser fiel em tudo ao Senhor, porque eu quero, papai, morar na glória contigo. Abençoa para esta manhã cada um daqueles que nos assistem, que nos ouvem, e que o Senhor também coloque no coração deles um desejo ardente de fidelidade ao Senhor, sem a qual nós não vamos estar morando no céu com o Senhor. Obrigado, Deus, por essa palavra, que cada um dos nossos assistentes e ouvintes sejam muito abençoados com essa palavra em nome de Jesus. Querido, se essa palavra te edificou, compartilha ela com pessoas que você ama, porque eu sei que tem muita gente boa que não está recebendo uma palavra de esquilate, então está vivendo no engano, achando que vai para o céu e não vai. Então é tempo da gente cair na real e chegar à conclusão de que é preciso renúncia, é preciso esforço, é preciso dedicação, é preciso fidelidade para ir morar com o Senhor. A ti, Pai, nesse momento, toda honra, toda glória e todo louvor. Abençoa, Pai, cada um daqueles que nesse momento nos assistem.
E nós a Ti damos, Pai, toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome do Seu Filho Jesus. Amém.